do estágio do pós-doutorado dele. Esse trabalho foi feito dentro de um projeto, né, da Agência Nacional de Águas, e a gente agradece, então, ao professor Cristóvão e ao professor Eduardo pela oportunidade de fazer parte dessa orientação, né? Então, foi um convite aí, junto com o professor Cristóvão, para fazer, e para o professor Eduardo, para fazer essa orientação. E, então, para nós é bastante importante, né, no programa de pós-graduação, essa cooperação entre os diferentes programas, os diferentes projetos. Então, eu só gostaria inicialmente de agradecer ao Alexei pelo trabalho que ele desenvolveu, né, pela nossa colaboração aí ao longo desse ano. Então, Alexei, você tem aí uns 30, 40 minutos para fazer sua apresentação e depois a gente abre para perguntas ou para questionamentos que eventualmente possam existir. Ok, obrigada. Tá certo, obrigado, professora. Então, assim, antes de começar, né, para entender um pouco sobre o projeto em si, né, ele foi um projeto que teve como objetivo, então, servir de base, né, de apoio para o enquadramento dos reservatórios do Paranapanema, né. Então, o que eu vou apresentar hoje, né, é um pouco diferente de uma dinâmica de uma, né, defesa de dissertação, né, uma tese também, na qual a gente desenvolve um trabalho, né, um método, enfim. Então, eu vou, digamos, sintetizar tudo que a equipe, né, que trabalhou nesse projeto na frente de geoprocessamento e gestão territorial, né, os produtos que nós geramos que serviram de base para esse enquadramento, né. Então, reitero mais uma vez que esse é um trabalho conjunto, né, não foi só eu que desenvolvi, então, né, eu vou até depois apresentar a equipe, né, que fez essa frente, né, dentro desse projeto, né, e como a professora Silvana já comentou, né, então, coordenação geral, né, foi o professor Cristóvão, que está presente aqui na sala também, né, e a equipe na qual eu participei, né, também teve a coordenação do professor Eduardo, né. Então, a minha orientação, então, foi com a professora Luciene, né, aqui do departamento, né, do programa de pós em Ciências Geodésicas, e o laboratório que eu estive vinculado foi o LAGEAMB, né. Então, o título, então, da minha apresentação de hoje seria Restrições socioambientais ao uso da terra e determinação de dados socioeconômicos em autobacias, subsídios à gestão territorial da Unidade de Gestão de Recursos Hídricos do Paranapanema. Tá? Então, eu vou explicar rapidamente, mais ou menos, como que funcionou, então, a divisão, né, dos planos de trabalho desse projeto, né? Então, primeiramente, só aqui. O termo de referência, então, do projeto, o título dele, então, seria Elaboração de Estudo de Implementação e Aplicação de Modelos Hidrodinâmicos e de Qualidade das Águas Superficiais de Domínio da União como apoio à tomada de decisões em proposta de enquadramento. Então, como eu mencionei, né, o objetivo principal era o enquadramento desses reservatórios, né? Então, o estudo de caso dos rios Paranapanema e Itararé integrados aos reservatórios em suas calhas, né, da UGRH. Então, esse era o termo de referência que nós tínhamos no início do projeto, né? Então, o rio Paranapanema, né, a bacia, né, na verdade, é a união, não seria somente a bacia do Paranapanema, mas sim a unidade de gestão, porque ela ainda pega um trecho aqui em cima. Deixa eu ver se eu apontar. Vocês estão vendo aqui a ponta mexendo? Sim, sim. Ah, legal. Então, esse trecho aqui, ele deságua direto no Rio Paraná, né? Então, por ser uma divisão, né, temos aqui essas pequenas unidades de gestão, né, que nós temos 3 aqui do lado de São Paulo e 3 do lado do Paraná. Então, ele também pega essa porção aqui e forma, então, essa grande unidade de gestão de recursos hídricos, né? Então, essa foi a nossa área de estudo ao longo desse projeto, né? Então, o Rio Paranapanema, então, esse rio que grande parte aqui faz divisa entre São Paulo e Paraná, e, como eu falei, deságua no Rio Paraná, né? Então, aqui temos uma fotografia aqui, então, seria da usina hidrelétrica de Rosana, né? Entre os municípios ali de Rosana e Diamante do Norte, que está bem próximo já né, onde deságua, o Rio Paranapanema deságua no Rio Paraná, né? E aqui esse trecho, né, de mata preservada, que seria
a Unidade de Conservação Estação Ecológica do Caiuá. Então, aqui só para, né, a gente se localizar sobre Paranapanema. Então, a área total, então, ela tinha 106 mil quilômetros quadrados, né, uma área grande, e isso foi um desafio, assim, de trabalhar numa área tão grande, né, com dados geoespaciais. Então, digamos que os computadores ali, eles, né, foram bastante exigidos ali, muito processamento pesado, enfim. Então, isso foi sempre um desafio no projeto, né? Então, algumas características gerais, né, tá metade praticamente nos dois estados, Paraná e São Paulo. Temos 247 municípios e 230 sedes municipais dentro dos limites, né, dentro dessa UGRH do Paranapanema, e mais ou menos 4,7 milhões de habitantes, de acordo com o último censo, né? Então, lembrando que é um importante eixo de geração de energia elétrica do país, né, contando uma cascata de reservatórios no seu rio principal, além desses reservatórios também fornecerem água para uso de produção agropecuária e industrial, né? Então, ocupa aí 1,2% do território brasileiro, 2% da população do país e concentrando aproximadamente 2% do PIB nacional, né? Então, aqui são umas características gerais aí. Então, para o desenvolvimento do projeto, nós tínhamos, então, uma divisão, né, com 4 equipes de trabalho, né? Então, tínhamos a equipe de rios, de reservatórios, de bacias hidrográficas e de geoprocessamento, né, que depois passou a ser chamada de gestão territorial. Então, com essas 4 equipes, né, compostas aí desde, né, iniciação científica, mestrado, doutorado e também um pós-doc para cada uma dessas frentes, né, foi desenvolvido esse trabalho de enquadramento, né? Então, assim, eu vou agora comentar um pouco sobre a questão do enquadramento, mas não vou entrar em detalhes, até porque, né, como falei, foram muitos trabalhos de muitas frentes diferentes, então nós tínhamos, assim, uma quantidade de resultados muito grande, né? Então, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui em cada um deles, até porque também, né, são os trabalhos desenvolvidos aí pelo pessoal, então cada um deles aqui podia ficar uma hora falando, né? Então, eu só vou fazer um apanhado geral, né? Então, o enquadramento, então, né? O que seria esse enquadramento? Então, a ideia seria assegurar as águas, né, qualidade compatível com os usos mais exigentes que forem destinados, diminuir o custo de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes, e lembrando que é um instrumento de planejamento, e tem como objetivo maior assegurar a atual e futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos seus respectivos usos, né? Então, a gente sempre se deparava, né, com essas 3 frases aqui, que até gerou algumas polêmicas ao longo do projeto, né, que seria o rio que temos, o rio que queremos e o rio que podemos ter, né? Ou seja, quais são as condições da água desse rio hoje, né? E quais metas a gente quer, né, inserir para esse rio, mas, por outro lado, a gente consegue chegar a essas metas, né, a partir dos atores envolvidos, né? Lembrando que são áreas que têm atividade industrial, agropecuária, enfim, né? Então, isso sempre esteve presente nas discussões, né? Então, a ideia do enquadramento, então, né, que está presente aí nessa lei federal, né, da Política Nacional de Recursos Hídricos, que seria estabelecer instrumentos para a gestão dos recursos hídricos como enquadramento, né, dos corpos d'água em classes de qualidade, segundo os usos preponderantes. Então, a ideia, né, seria que nós temos 5 classes de enquadramento, né, classe especial, 1, 2, 3 e 4, e elas variam então de acordo com a qualidade, né, da água. Então, classe especial, temos uma qualidade, né, boa, muito embora para esse tipo de água, né, digamos assim, nós precisamos ter usos mais exigentes, né? À medida que as classes vão aumentando, né, a qualidade da água, digamos, vai piorando, né? Então, os usos menos exigentes. Então, aqui nós temos, portanto, né, uma ideia do que seria, então, as classes de enquadramento, né, e os principais usos que nós temos para eles, né. Então, vejo que, por exemplo, aqui na classe 4, né, é permitido apenas navegação e harmonia paisagística, né, lembrando que a qualidade da água é baixa, né. Já uma classe especial, normalmente pegando unidades de conservação de proteção integral, né, ela já é uma água com uma qualidade muito melhor, mas que tem uma exigência maior. Enfim, então aqui só para a gente ter uma ideia aí, né, dessa questão do enquadramento, pela resolução, então, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, o enquadramento é um processo participativo e exige estudos para determinar os usos dos recursos hídricos na bacia, as condições de qualidade de água presentes
e futuras e as classes de qualidade adequadas para os trechos e corpos da água da bacia hidrográfica. Tá? Então, toda a proposta de enquadramento inclui etapas de diagnóstico, prognóstico, propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento e programas para a efetivação. Né? Então, lembrando que nós temos hoje, enquanto áreas especiais, áreas restritivas, né, que influenciam diretamente no enquadramento, né, nós temos, por exemplo, a classe especial, são destinados à preservação de ambientes aquáticos, né, nas unidades de conservação de proteção integral. Né? Então, é isso que, digamos, hoje em dia nós temos por essa resolução do CONAMA. E também áreas que banham terras indígenas, né? Elas se enquadram na classe 1, né? Então, é proteção das comunidades aquáticas, né? Então, dentro do Paranapanema, então, nós temos aqui as áreas especiais, né, para unidades de conservação, que estão nesses tons de verde, aqui temos reserva biológica aqui, refúgio de vida silvestre também, temos alguns, e terras indígenas, né? Então, digamos, hoje o enquadramento, né, prevê de áreas especiais essas modalidades aqui que influenciam diretamente na escolha, né? Então, tudo isso que eu estou falando seria para chegar, digamos, na proposta do trabalho que nossa equipe desenvolveu, que foi de propor novas áreas, né? Para que isso seja, digamos, discutido dentro da própria ANA, dentro dos comitês de bacias, enfim, para que possam ser consideradas mais áreas de restrições, né? Então, já vou chegar lá. Então, essa primeira parte, então, seria só para a gente entender um pouco, né, sobre essa questão do enquadramento e do porquê, né, que o projeto foi desenvolvido. Né? Então, como eu falei, né, das 4 equipes, então a equipe, né, que eu estive trabalhando diretamente foi a equipe de geoprocessamento e gestão territorial, né? Então, as 4, digamos, frentes dessa equipe são essas daqui. Então, seria nomenclatura e metadados, banco de dados geoespaciais, mapeamento das restrições socioambientais e, por fim, o perfil topológico, que daí eu já vou explicar o que seria esse perfil topológico. Então, a equipe, então, né, de geoprocessamento e gestão territorial, como já comentei, teve a coordenação geral do professor Eduardo, né? De minha parte, então, seria o pós-doutorado desenvolvido, né, que foi orientado pela professora Luciene. A equipe técnica, então, ela contou com o Carlos, com a Marina, com a Jennifer, com a Laura e com o Gustavo, né? Lembrando que a Jennifer, digamos, substituiu o Gustavo ainda no primeiro ano do projeto, né? E a Laura entrou aí mais para o final para participar do desenvolvimento do Story Maps, que eu vou mostrar para vocês no final. Também tivemos né, uma grande importância da Gabriele, que ela entrou também ainda no primeiro, foi no primeiro ano do projeto, né, que ela que foi responsável, então, pela modelagem do banco de dados, né, e como ela teve uma bolsa só nesse período de um ano só, que não foi nenhuma bolsa dentro desse projeto, mas de outro projeto dentro do laboratório, né, então por isso que ela ficou só um ano com a gente, né, aí, por fim, o Luiz, ele finalizou essa modelagem, né. Então, também tivemos o apoio, né, na verdade, a coordenação principal do professor Cristóvão, né, do DHS, então está né, presente desde o começo do projeto também, e também da professora Silvana, né, a professora Silvana aí também aproveito para deixar o agradecimento aí que a gente teve um mini curso, digamos assim, sobre modelagem de banco de dados, né, e isso abriu muitas portas assim dentro do projeto, então depois até vou comentar um pouco mais sobre isso. Então, para a gente entender, assim, né, a equipe técnica, né, então eu, o Carlos e a Marina, que a gente desde o começo estava nesse projeto, né, então até o final, né, como eu comentei antes, então a Jennifer substituiu o Gustavo, né, que estava só no começo do projeto mesmo, a Gabriele entrando, então, lá no último trimestre de 2019, né, e o Luiz que finalizou. E a Laura aqui também, né, principalmente esse ano, com o Story Maps. Então, aqui só para a gente ver um pouquinho, né, de quantas pessoas que estavam envolvidas, né? Então, volto a dizer, todo esse desenvolvimento desse trabalho foi um trabalho conjunto, né? Principalmente aqui da equipe técnica. Então, dentre as minhas atribuições no pós-doutorado, né, o que foram? Então, junto com o professor Eduardo, então, coordenar a equipe de geoprocessamento e gestão territorial, né? Realizar o mapeamento das restrições socioambientais, e apoiar na organização do banco de dados, né, conforme os termos de referência da ANA. Lembrando que a ANA ela tem uma equipe de geoprocessamento, né, eles já têm toda uma estrutura, né, digamos que eles chamam até de inteligência geográfica,
e que a gente muitas vezes acabava ficando condicionado a esses termos de referência deles, enfim. Então, a gente sempre teve que estar em bastante contato com eles, né, para o desenvolvimento do trabalho. Então, às vezes, a gente até propôs algumas coisas, enfim, mas foi sempre um acordo com eles, né, para que a gente pudesse entregar os produtos. E dentre as atividades, então, seria acompanhamento dos planos de trabalhos da equipe, né, participações de reuniões semanais que nós tínhamos, elaboração de relatórios técnicos, delegação de subcapítulos dos relatórios, né, no caso, para a equipe, e também realizar a revisão crítica, mapas temáticos e cartogramas, soluções de geoprocessamento, né? Então, muitas vezes, até perante as outras equipes, né, nós tínhamos alguns problemas com os dados, né? Enfim, a gente então estava sempre em contato aí e tentando aí solucionar os problemas que apareciam, né? Quem trabalha com geoprocessamento sabe que, né, sempre vai ter alguma questão. Gerenciamento e controle da qualidade dos dados, apresentações dos produtos desenvolvidos pela equipe, né? Então, todas as reuniões internas, reuniões de trabalho e até reuniões com a Ana, então, né, perante no caso, a essas reuniões, então, sempre eu que estive, digamos, cabe a mim fazer as apresentações, né? Então, ao longo do projeto inteiro, né? Então, sempre eu que, digamos, representava a equipe nessas reuniões, né? Participações de reuniões de diálogos com as demais equipes, né? Então, eventualmente, também nós tínhamos essas reuniões. Recebimento de demandas das demais equipes, né? Então, ao longo do projeto também tivemos bastante troca, né? Bastante demandas das outras equipes, né? Então, sempre aí já está condicionado até a questão das soluções de geoprocessamento, né? E a elaboração de 2 artigos científicos, né? Então, vou comentar um pouquinho deles também. Certo. Então, as 4 frentes, então, né? Começando então pela questão da nomenclatura dos dados, né? Então, nós tínhamos aí um documento chamado Regras e Padrões para a Nomenclatura de Objetos, né? Então, a gente teve que, digamos, sempre estar com esse manual nas mãos, assim, porque foi a partir dele que nós tínhamos que fazer toda a organização, né? Desde a base de dados até, no final, como que a gente organizou o geodatabase do projeto, né? Dentro do Lagiame, então, nós temos aí digamos, uma metodologia de organização, né? Na verdade, são várias fases de organização, né? Que vai desde a variação, organização, qualidade e, por fim, aplicação. Então, eu vou falar um pouquinho da questão da qualidade, né? Só antes para entender, quando começou o projeto, nós tínhamos 2 bases de dados, né? Lembrando que a Ana, ela tem uma parceria forte com a Esri, né? Então, né, por isso nós usamos o ArcGIS, né, o tempo todo, e eles trabalham sempre com geodatabase, né? Então, no começo do projeto, então, nós tínhamos 2 geodatabases, né? Então, nós tínhamos esse do Plano Integrado de Recursos Hídricos, né, que nós chamamos de Plano de Bacias, e também nós tínhamos um outro, né, uma base de dados grande do Instituto GIA, né, antigo Ministério da Pesca. Então, o nosso, digamos, uma, né, das nossas frentes seria juntar essas 2 bases, né, padronizar elas de acordo com as nomenclaturas da própria ANA, para que a gente pudesse entregar, então, o geodatabase, né, que seria do projeto, enfim, ou das bases para as modelagens do projeto desenvolvido. Então, o documento seria esse, né, então, as regras e padrões de nomenclatura de objetos, então, todos os, né, digamos, a organização deles, eles passam, então, com esses códigos aqui, né, que no começo a gente teve aí uma certa dificuldade para entender, mas depois foi, né? Quem ficou mais, digamos, presente nessa etapa foi o Carlos e a Marina, né? Então, a Marina, ela já estava até já conversando com a gente em código, assim, já, né? De tanto, né? Porque no começo, quando a gente juntou tudo, tinha mais de 2.000 camadas de informações, né? Então, o que era importante para o projeto, né? Então, a gente foi juntando para, no caso, construir esse geodatabase, né? Então, essas regras, então, elas partem da ideia desses, que eles chamam aqui de trigramas, né? Que seriam setores da própria ANA, né? Então, esse PLN seria para planejamento, a gente também tem um setor de inteligência geográfica, né? Mas a gente entrou em acordo lá na verdade, assim, né? Dentro da ANA, está dentro do setor de planejamento, então todos os arquivos começavam com PLN. Aí nós tínhamos o prefixo, né? Do raster,
né? No caso, feature, class, raster, enfim, que seriam esse prefixo de tipo de objeto, e um substantivo com valor semântico, né? Então, nós tínhamos que dar um nome mais intuitivo, digamos, para aquele arquivo, né? E o PNM vem de Paranapanema, né? Então, foi pedido que a gente inserisse esse PNM nos arquivos também. Então, sobre a questão da qualidade dos dados, né? Então, para compor esse geodatabase, todos eles passaram, então, né, por conferências de topologia, né? Então, por exemplo, né, não poderia ter sobreposição de polígonos, não poderia ter vazios entre polígonos, os limites compatíveis, sem sobreposição de pontos, linhas, né? Por exemplo, de hidrografia, né? Elas tinham que estar todas conectadas, né? E também não ter cruzamento de linhas, né, de rios, enfim, curvas de nível, que seja. Então, tudo isso passou por esse processo de qualidade, né? Então, muito do que a gente encontrava, então, né, de exemplos de overlaps, de gaps, né? Então, a gente encontrou algumas camadas, assim, com muito problema, por exemplo, de pedologia, né, de solos. Então, tinha muito problema na base, então a gente, digamos, foi arrumando essa base, né, e lembrando que para essa bacia, né, para essa UGRH aqui, é uma área muito grande, então, né, como eu falei no começo, isso dava muito problema, assim, de processamento mesmo, né, a gente sempre teve que, né, uma das máquinas que a Ana forneceu para a gente era um pouquinho melhor, então, às vezes tinha que fazer fila ali para usar aquela máquina, né, enfim, outras coisas, assim, tinha problemas de, por exemplo, aqui, né? A gente está puxando esse quadrado aqui. Então, dentro do próprio reservatório, ele estava considerando como uma classe de solo, né? Então, isso são coisas que às vezes passam despercebidas, né? Então, a gente teve cuidado, né, de ter esse dado, né, com uma qualidade melhor possível, né? Então, o que subiu para o Geodatabase, então, foi, né, que passou por todas essas questões de qualidade de dados mesmo. Então, por exemplo, aqui, né, nós tínhamos, por exemplo, uma camada de massa d'água, outra camada que estava, né, dentro de uma das bases, que era de reservatório, e quando a gente abria, por exemplo, a base de geologia, nós tínhamos isso. Então, era muito problema né, desses limites dos dados, né? Então, a gente foi padronizando, né, como falei, tudo que subiu no GeoDatabase foi padronizado, né? Então, nós tínhamos também problemas aqui de dados, né, por exemplo, que vinham ali do plano de bacias, e dados da própria ANA, que tinham esses problemas, né, enfim, de limites dos dados. Então, todos eles passaram por edição, né, então, antes de subir para o banco principal. Certo. Os metadados, então, desses dados todos, né, desse geodatabase que nós estávamos formulando, né, então aqui também foi o plano principal da Marina. Né, no início, então, nós tínhamos duas frentes, a primeira delas seria o dicionário do banco, que seria um documento do Word mesmo, né, que com a descrição da tabela de atributos, né, de cada um dos dados, porque como a gente foi renomeando daquela maneira, às vezes, né, quem olha aquilo vê um monte de código lá e não entende nada, né? E ainda, né, concomitantemente, a gente preenchia, então, uma tabela de metadados, né, que nós fizemos no próprio Excel mesmo, né, a partir, então, do perfil MGB, e que no final do projeto, então, a gente subiu para a plataforma da ANA, né, que eles trabalham com o Geo Network. Então, o dicionário do banco, ele, né, aqui só para ter uma ideia, né, então tínhamos todos esses future datasets, né, eles estavam organizados, né, conforme essa nomenclatura. Então, por exemplo, aqui, pedologia, né, nós tínhamos então a tabela de atributos. Então, né, o que que seria esse P de CD, né? Então, código identificador de tipo de solo. Então, o que que é o OR, nomenclatura da ordem de solos. Então, era como se fosse realmente uma explicação de todas essas camadas, né, de todas essas tabelas de atributos aí, né, todas essas informações de cada uma das informações que estavam dentro desse database. Né? Então, dentro do perfil MGB, então, nós consideramos, né, o que que seria obrigatório, o que que seria condicional, o que que seria opcional também, né? Então, organizamos todos esses dados numa tabela de Excel, né? Como falei, então, aquilo subiu para o GeoNetwork no final do projeto. Então, aqui, né, só para ter uma ideia, né, de como que era dentro da própria ANA, né, a gente teve aí um acesso, né, com login e senha para entrar e para subir diretamente esses metadados ali dentro, né, então, isso foi, digamos, o trabalho final, né, depois do Geodatabase pronto, né, então, tinha lá uma imagenzinha para mostrar, né, a espacialização desse dado, né, aqui por pontos, enfim,
Então, seria essa a frente dos, dos metadados. Sobre a questão do banco de dados, então, né, como eu tinha comentado no começo da apresentação, né, então, nós tivemos aí né, já na verdade, no começo do projeto, né, nós tínhamos previsto, nós tínhamos que entregar enfim, um geodatabase ali, né, aquela base organizada, mas nós não tínhamos, assim, digamos, aquela cultura de pensar na questão do banco de dados, né? Então, por isso que eu destaco a importância, né, desse curso que a gente fez com a professora Silvana, né, no começo, assim, né, porque no Lagiambi, a maioria das pessoas são formadas na geografia, né? Nós também temos, hoje em dia, alguns biólogos na equipe também, né? Mas não tínhamos nenhum engenheiro cartógrafo, né? Então, assim, foi algo que para a gente, assim, despertou, né? Então, digamos, entendemos a importância de se pensar num banco de dados, né? E nós levamos essa discussão para a própria Ana, né? Então, assim, pelo termo de referência, nós não tínhamos que entregar, por exemplo, um modelo conceitual do banco, né? Um modelo lógico. Então, trazendo essas novas, digamos, cultura, né, de banco de dados dentro do projeto, então a Ana, ela meio que comprou a ideia, assim. Então, a gente percebeu que até na próxima, digamos, próximos termos de referência, eles vão considerar essa questão, né, principalmente da modelagem do banco, né? Então, isso até abre portas até, né, para futuros projetos aí para participação, né, principalmente de engenheiros cartógrafos aí para esses próximos termos de referência, né? Então, acho que isso foi, né, até discutindo com o Eduardo, assim, foi realmente um ganho, assim, porque foi uma mudança realmente né, na organização, assim, do próprio laboratório, né? Tanto é que aí eu destaco a importância, né, da entrada da Gabriele no projeto, né, que foi um edital voltado justamente para modelagem de banco de dados, né? Então, até a grande maioria das pessoas que entraram nesse edital, né, que no caso fizeram entrevista com a gente eram da própria engenharia cartográfica, né? Então, e com certeza isso mudou assim a maneira de pensar no próprio laboratório e para projetos futuros a gente, né, pretende sempre prever esse perfil dentro do laboratório, né? Então, né, dito isso, então esse banco de dados, né, que nós então pensamos, né, lembrando que como nós tínhamos essa, digamos, amarração, né, com o ArcGIS, né, por causa da Ana mesmo, né, então o que ficou acordado então é que nós entregaríamos um geodatabase no final do projeto, né, mas o que entrou, né, de novo seria a questão da modelagem. Então também entregamos modelos conceituais e lógicos, né, que no caso estão presentes aí nesse geodatabase que a gente também entregou para a Ana. Então, quando a gente começou a fazer o modelo conceitual, né, no caso a Gabriele, né, começou a estruturar isso, esse modelo, então, ele foi feito no OMTG Design, né, então partindo aí, né, como referência, né, baseado, então, no ET DGV 3.0 e também ali no PG Hydro, né, como está aqui. Só que, assim, no começo do projeto, né, nós estávamos fazendo já esses primeiros modelos, né, e aí nós tivemos reuniões, né, com o Marcelo e com o Amorim, da Ana, e eles, digamos, sugeriram algumas mudanças, assim, né, algumas adequações. Então, a primeira delas, se usar o PG Modeler para se fazer, e para no caso dos modelos conceituais, para que eles fossem um pouco mais simplificados, né, então, essa seria a cara, né, digamos, do, dessa primeira versão do modelo conceitual. Então, ela passou por uma versão mais simplificada, né? Então, a entrega dela foi toda como essa que eu estou mostrando aqui agora, né? Então, pode ver que já não temos aqui, né, todos esses atributos, né? Enfim, ela é somente, né, com o nome principal, né, e as relações ali. Então, para cada um dos Future Data Class, né, foram entregues, né, essa modelagem. E, por fim, né, o modelo lógico, né, então, com todas as ligações entre as tabelas do banco, né, as chaves primárias, né, os componentes, enfim, foi elaborado, né, no PG Model também, né, então, isso foi, digamos, uma das entregas, né, que nós realizamos perante a Ana, né, então, como eu comentei, né, então, esse foi o principal trabalho da Gabriele na equipe, né, e, por fim, o Luiz, ele encerrou, né, porque, como eu falei, o Gabriel teve uma bolsa de 1 ano, né, então terminou a bolsa, enfim,
a gente terminou com o Luiz. Então, essa foi uma das entregas aqui, né? Então, enfim, é um modelo bem grande, né? Então, até puxei um zoom aqui só para ter uma ideia, né? Então, com todas as informações do banco aqui. Certo. Então, próxima etapa, então, das restrições socioambientais, né? Então, o mapeamento dessas restrições. Então, como eu falei, né, aqui são propostas, né, digamos, futuras para que seja pensado o enquadramento de uma maneira diferenciada. Então, a gente levantou essas questões de que, né, não somente comunidades de conservação e terras indígenas, mas que existem outras áreas restritivas que podem influenciar na decisão de enquadramento, né? Então, isso com certeza né, já discutimos bastante nas reuniões com a Ana, enfim. Isso com certeza ainda vai ser bastante discutido entre eles, entre comitês, né, de bacias hidrográficas, enfim, né, sobre essa questão dessa influência dessas outras áreas, né? Então a gente trouxe uma proposta de como pensar de uma maneira integrada, né? Então, o que seria um mapa de restrições socioambientais, né? Então seria integração em uma só camada de informações de diferentes áreas restritivas, né? Que o que são elas? São áreas que apresentam porções do território com algum tipo de limitação legal ao uso da terra, né? Então, como eu falei, elas podem contribuir para tomadas de decisões na questão de gestão de recursos hídricos, como as de enquadramento. Essas são as áreas, né, todas as áreas que foram consideradas, né? Então, foram consideradas 5 classes de APPs, mais as áreas de uso restrito, as áreas de unidade de conservação, então de uso integral, proteção integral, né, aqui. As RPPNs, né? Por que elas estão consideradas à parte? Porque como é uma bacia que pega 2 estados diferentes, né, as RPPNs no Paraná, elas são consideradas o de proteção integral, mas em São Paulo elas são de uso sustentável. Então a gente preferiu deixar com uma classe à parte, né, já que nós temos essa peculiaridade, né? Então ela entrou com uma classe, digamos, separada. E também temos as zonas de amortecimento, né, que são digamos, os entornos de algumas unidades de conservação. Aí também consideramos áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade brasileira, terras indígenas, né? Tomamento paisagístico cultural, mananciais de abastecimento público e assentamentos, né? Então, no total, foram 15 áreas restritivas consideradas, né? Lembrando que são 5 APPs, enfim. Então, essas áreas que nós propomos, né, de usar nessa metodologia. Lembrando que podem ter outras áreas também. A gente até pensou em utilizar áreas de reserva legal, né, mas como é um dado declaratório, né, e tem muito problema, enfim, a gente, né, por questão de qualidade do dado mesmo, a gente não utilizou, né. Mas são, por exemplo, áreas com solos hidromórficos, que aqui no Paraná tem uma legislação específica para isso. Também poderia ter sido usado, né? Mas, enfim, a gente utilizou só essas aqui, né? Mas o que eu quero deixar claro é que podem ter outras áreas também. Então, elas foram todas organizadas aqui numa tabela síntese, né? Que vai desde o dispositivo legal de cada uma delas, né? Qual foi a fonte desses dados, né? O ano, enfim. Então, tudo isso daqui, então, né, foi organizado e já foi submetido já nesse primeiro artigo. Então, só, né, para revisar um pouquinho a questão das nascentes, né, das APPs de nascentes e matas ciliares, né, então elas estão previstas aí, né, na Lei de Proteção da Vegetação Nativa, né, então conhecido como Código Florestal também, né, então ao longo do Rio Paranapanema, então foram encontradas 6.991 cabeceiras, né, de primeira ordem, então é realizado então esse buffer, né, de 50 metros ao longo dessas nascentes. E as matas ciliares também, então, são essas áreas que estão nas margens dos rios, né? Então, previsto, então, com 30 metros, né? Para toda essa hidrografia, digamos, com rios menores do que 10 metros, né? Que nas bases cartográficas, elas são em formato de linhas mesmo, né? Então, nós temos uma outra questão em relação à hidrografia, né? Porque, além desses 30 metros, né? De APP, de mata ciliar, para rios, né, de menos de 10 metros, quando nós temos rios maiores, que nas bases cartográficas elas são representadas em formas de polígonos, né, elas vão variando, né, o tamanho da APP varia de acordo com a largura do rio, né, então aqui toda essa fase aqui dessa elaboração dessas APPs e tudo mais, né, foi um dos planos principais aí da Jennifer no projeto também, né, então, e assim, sempre foi
complicado trabalhar com a questão das APPs de mata ciliar pelo tamanho, pela quantidade de rios que tem dentro do Paranapanema, né? Então, isso sempre, digamos, pesou nos processamentos, assim, né? Então, enfim. Também consideramos APPs de entorno de reservatórios, né? Então, de acordo com essa mesma legislação, então, até mesmo com o apoio do próprio CONAMA, né, que nós temos uma resolução só para isso, para, no caso, reservatórios em ambientes rurais, que foram os que, né, na bacia, todos os reservatórios estão em ambientes rurais, né, seria de 100 metros de APP, né, no entorno desses reservatórios. Então, foi realizado esse mapeamento. Também foi considerada a questão das APPs de declividade, né, que são todas as áreas que têm inclinações acima de 45 graus, né? E as áreas de uso restrito são aquelas que são áreas que temos um intervalo, né, de declividade de 25 até 45 graus, né? Então, lembrando que nessas áreas é permitido o manejo florestal sustentável, né? Então, como diz ali, né, exercício de atividades agro-silvopastoris, fazendo-se uso de boas práticas agropecuárias, né? Então, são áreas que têm um uso, né, restrito, né, mas ela não é, digamos, de proteção integral como as outras APPs. Então, todas essas APPs, então, né, consideradas aqui no estudo, então, seriam nascentes, né, chamada de hidrografia unifilar e bifilar, aqui está errado, bifilar, né, então, unifilar seria essa hidrografia simples, digamos assim, né, com linhas, né, não sei se, né, por uma questão de escala, assim, não dá para ver muito bem, né, mas aqui a gente consegue ver, né, que ao longo de cada canalzinho, né, nós temos uma APP e a nascentezinha dela no final, né, então, no entorno dos reservatórios também. Aqui em amarelo seriam essas áreas de uso restrito e os vermelhinhos ali seriam as áreas de declividade, tá? Certo. A questão das UCs, então, dentro da base, né? Então, as UCs, a gente pegou 4 fontes diferentes de UCs, né? Então, também isso, né, foi dos planos de trabalho da Jennifer, né? De padronizar e criar uma camada única só para elas, porque, né, tinha bastante problema, assim, de dados repetidos, né? Mas em algumas porções, por exemplo, não tínhamos os Cs, por exemplo, que são municipais, né, como parques, né, enfim. Então, tudo isso foi refinado até que a gente chegou nessa camada de informação única, né? Então, lembrando que as unidades de conservação, elas são previstas aí pelo Sistema Nacional, né, o SNUC, ali de 2000, né, e as UCs, elas são importantes, né, elas são consideradas ali espaço territorial, em conjunto com seus recursos ambientais, abrangendo as águas jurisdicionais com particularidades naturais relevantes, legalmente estabelecida pelo poder público, objetivando a conservação em limites pré-estabelecidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias de proteção, né? E também ainda nós temos a questão das zonas de amortecimento, que são áreas estabelecidas ao redor, né, das UCs, com o objetivo de mitigar impactos negativos de atividades que ocorrem fora dela, como ruídos, poluição, espécies invasoras, avanço de ocupação humana, especialmente nas unidades próximas a áreas intensamente ocupadas, né? Então, lembrando que nem todas as unidades de conservação têm zonas de amortecimento. Então, também a gente se deparou com muito problema, né, com questões de limites, né, dessas UCs e da base que nós tínhamos, né, por exemplo, aqui uma base de reservatórios, né, então foi feito todo um trabalho, né, de correção, né, para que se fique, né, com o mesmo limite do corpo hídrico na própria UC, né. Então, mais uma vez, voltando para a questão da qualidade do dado. A questão das áreas de tombamento. Então, dentro da área de estudo, né, nós temos o processo do tombamento da escarpa devoniana, né, que está sendo, né, no caso, desenvolvido aqui pela coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado de Cultura, né. Então, existe esse processo aqui, né, de 2014, né, então, esse processo teve anuência do Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná, né, então ele foi considerado no nosso estudo como uma área restritiva também. E aqui mais algumas outras camadas de informações, né? Temos as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, né? Esse é um dado disponibilizado aí pelo Ministério do Meio Ambiente. Áreas de mananciais, né, de captação para abastecimento público e áreas de assentamentos, né, disponibilizados pelo INCRA, né? Então, todas essas camadas aí que serviram para compor o trabalho das restrições. Então, de que maneira que nós fizemos a integração desses dados, né? Então, a partir da álgebra de mapas,
né? Que seria essa sobreposição de informações, né? Então, a álgebra de matas é um conjunto de procedimentos de análise especial cujo resultado traz novos dados a partir de ferramentas aplicadas a um ou mais mapas, né? Então, a sobreposição, então, nessas áreas restritivas em formas de matrizes, elas são realizadas, então, né? Como, por exemplo, aqui, eu tenho uma soma, né, desses rastros, então eu tenho, né, o 3 com 20 dá 23, né? Então, essa que seria a ideia. Então, para o trabalho, como que nós fizemos essa álgebra de mapas, né? Então, a partir de todas essas áreas restritivas aqui, né, a gente deu o valor de 1 para a área restritiva e 0 para o restante do estudo. Então, fazendo isso, né, a gente somando essas informações todas, né, a gente tem áreas onde, por exemplo, uma nascente está dentro de uma unidade de conservação, que pode estar dentro de uma área de manancial. Então, uma mesma unidade de área, né, a gente padronizou tudo num pixel de 30 metros, porque alguns dos dados eles foram baseados no SRTM de 30, né, então a gente preferiu adotar esse valor, né, então a gente chegou nessas unidades, né, esse pixel de 30 metros, para se chegar, então, nessa quantidade de restrições máximas que uma unidade espacial pode ter, né? Então, aqui seria, então, um mapa de restrições, né? Então, dentro da área de estudo, nós encontramos até 6 tipos de restrições numa mesma unidade de área, né? Então, assim, aqui tem alguns destaques, né? Por exemplo, aqui nessa porção aqui, nós temos 2 tipos de restrições, né? 1 e 2. Então, pega ali um trecho aqui da UC do Parque Estadual do Morro do Diabo. Aqui, em B, nós temos as proximidades ali do Parque Estadual do Guartelá, né? Que está dentro, né, da APA, da Escarpa Devoniana, e também da sua área de tombamento, né? Então, aqui também a gente consegue ver um pouquinho de APPs, né? De matas ciliares, de nascentes. Também pega aqui nessa área zonas de amortecimento, áreas de uso restrito e até mesmo áreas prioritárias à conservação da biodiversidade. E aqui até um zoom um pouquinho, né, maior, a gente consegue ver bem. Então aqui a gente tem 2 nascentes, né, que estão em cima aqui, né, por exemplo, aqui também pega a área da APA, pega a área de tombamento da escarpa devoniana, né, então aqui nessas áreas nós temos áreas bastante críticas, porque são vários tipos de restrições numa mesma área, né. Então, aqui só para simplificar, na verdade, né, são as mesmas informações da figura anterior, aqui seria só um layout, né, do que nós chamamos de mapas aqui no projeto, né, que foram entregues também, né. Então, a gente chamava isso de cartograma e aqui de mapa, né, então com todas as informações, datum, enfim, fonte de dados, né. Então, esse foi digamos, o padrão para o projeto. E aí a gente também, por uma questão de diagnóstico, né, observar o quanto que essas áreas estão degradadas, né? Então, para isso, nós consideramos o uso da terra, né? Então, ele foi fornecido ali pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranapanema, né? Então, lembrando que a qualidade da água numa bacia hidrográfica tem forte relação com as atividades exercidas no seu território, uma vez que essa reflete o aporte de poluentes pelos decorrentes. Então, o levantamento do uso da terra dá uma visão geral das atividades praticadas, né? E com isso a gente consegue entender quais são, né, o que que resta, digamos, de áreas naturais e quais são as outras áreas antropizadas, né? Então, aqui para a bacia, então, desse lado está descrito todas as classes que estavam dentro desse uso da terra que a gente recebeu, né? Lembrando que são imagens, esse uso, né, veio por imagens Landsat, para o ano de 2014, né? Então, grande parte da bacia está ocupada então por pastagem e culturas temporárias, né? Então, aqui está agrupado algumas classes, por exemplo, né? Milho, soja, cana, alguns pivôs, né? Então, isso foi considerado, né, como cultura temporária. E áreas florestais aí em menos de 15%, né? 13,85% da área apenas florestal e apenas 4% campestre, né? Que são as duas áreas naturais. Então, com isso, nós usamos então esse esquema teórico de construção de nomenclatura de cobertura terrestre do IBGE para entender, né, o que são essas áreas agrícolas, né, enfim, não agrícolas, no caso urbanas, né, o que elas são consideradas antrópicas e quais são consideradas naturais, no caso florestal e campestre. Então, com isso, a gente dividiu o que era antrópico e o que era natural na área de estudo, né? Então, chegamos neste mapeamento aqui, né? Então, praticamente 80% da bacia, ela se encontra hoje né, hoje no caso 2014, né? Hoje mesmo já deve ter mudado um pouco. Quais são o percentual de áreas antropizadas, né?
E a partir disso, então, a gente cruzou com as informações das áreas restritivas, né? Então, aqui, por exemplo, uma análise, né, visual, digamos assim, né, do como que estariam, né, as matas ciliares e as nascentes, né, de algumas porções, né? Então, a gente observa, assim, que tem um uso bastante, né? Lembrando que essas áreas, pela legislação, elas deveriam estar 100% preservadas, né? Então, aqui, né, nascentes, a gente, né, encontrava elas, assim, nesse caso, né, chamou atenção porque a maior parte da preservação está nos fundos dos vales, ok. Temos áreas de APP de mata ciliar aqui, né, mas grande parte desses canais primários estava sem vegetação. Mas o que mais chamou atenção foi a questão das nascentes, né. Então, fizemos todo um diagnóstico para cada classe de APP, né, e o valor que chamou atenção foi esse daqui. 83% das nascentes estariam, né, com algum uso antrópico, possivelmente pastagem ou cultura temporária, né? Então, fizemos ali apresentamos, né, alguns dados desse, no caso aqui, só para app de nascente, né? Então, para ter uma ideia, né, do quais são os usos em cima dessas apps, né? Então, vejam que florestal aqui, né, apenas 12%, né? Lembrando que pela legislação isso aqui deveria estar tudo verde, né? Então, fizemos isso para todas as áreas restritivas, como eu comentei, né? Então, né, um fato curioso. As unidades de conservação de proteção integral, com mais de 80 de preservação, ok. Mas as de uso sustentável, elas têm né, um valor quase que tipo igual, né, 80%, só que degradado, né? Então aí vem a discussão, né? Tipo, tá adiantando ter unidade de conservação de uso sustentável, né? Sendo que pela degradação tá enorme desse jeito, né? As RPPNs estão 80 e as zonas de amortecimento também, né? O uso tá comendo solto em cima. Então aqui, no caso, também, né, dividimos pelas classes de UCs de uso sustentável, né, quais que são as que estão mais, né, enfim, as de proteção integral, né, só de monumento natural aqui que está mais comprometido mesmo, mas de modo geral, né, acima de 80%. Então tudo isso foi descrito nos relatórios que nós entregamos ao longo do projeto, tá? A questão da escarpa devoniana, né? Então, como comentei do processo, né, de tombamento dela, a área de proteção ambiental da escarpa devoniana é a maior da área de estudo, né, a maior OC que nós temos. Né, e ela, né, não sei se vocês acompanham, né, mas nos noticiários aí, principalmente nos 2 últimos anos, assim, agora até eu já nem sei mais em que pé que ficou essa discussão toda, mas tiveram várias tentativas de diminuição dessa área, né? A última tentativa foi barrada, né? Não teve mais, só que é uma discussão que provavelmente vai voltar em algum momento. Então, lembrando que é uma APA criada em 92, né, com o objetivo de criar aí uma proteção entre o limite natural do primeiro e segundo Planalto paranaense e que pegam áreas de campos gerais, né? Isso que é a grande questão. Tem a questão do relevo, mas tem uma questão ali dos campos gerais, que é um ecossistema peculiar, né, que altera capões de floresta araucária, matas galeria, floramentos rochosos, né? Então tem toda a questão da beleza cênica, como cânions, vestígios arqueológicos e pré-históricos, né? Então é uma área que tem essas características ímpares, né? Então, e vejam, né, grande parte dela com algum uso antrópico. Então, esse diagnóstico foi feito para todas as áreas, como eu comentei, né? Vejam que as áreas prioritárias a mesma coisa, grande degradação, né? Então, terras indígenas, áreas de tombamentos, né? Então foi feito para cada um deles, né? Áreas de mananciais, áreas de assentamentos. E um dado que chamou atenção também foi a questão que nós cruzamos essas informações com as restrições socioambientais mesmo, né? Então, por exemplo, né, o que chamou atenção foi, aqui nós temos quase 90%, né, que seria o valor, digamos, das áreas onde não tem nenhuma restrição, e elas foram diminuindo ao longo que foi aumentando as restrições. Porém, com a classe 6, né, e isso muito possivelmente aconteceu pelo fato de quando tem 6, normalmente tem uma nascente em cima, né? A gente viu a característica das nascentes está bem degradada, então o valor foi lá em cima, né? Foi com 90%, né? Então foi algo que chamou atenção. E isso com certeza reflete na questão da qualidade das águas, né? Então esse foi um artigo já submetido, então, né? No finalzinho de maio ali foi submetido para a revista Rega, né? Que é a revista de gestão de água da América Latina, né? Então todo esse trabalho das restrições foi escrito, né, foi idealizado pelo professor Cristóvão, né, desde o começo ele
foi provocando a gente ali, né? A gente comprou a ideia e até por isso que a equipe, né? Porque no começo do projeto era para ser apenas de geoprocessamento, né? Teve toda essa discussão de gestão territorial em cima. Certo. E a última parte, então, seria o perfil topológico, né? O que que seria esse perfil topológico e as informações e estratégias preponderantes? Então, assim, primeira coisa, a área de estudo ela foi dividida, né, em autobacias, né? E, por fim, por questões de simulação das equipes de engenharia, né, das modelagens, enfim, elas foram agregadas, né? Então, nós chamamos de autobacias agregadas. E tivemos um total de 241 áreas, né, dessas autobacias agregadas. Então, os dados, né, para consulta para cada uma dessas autobacias, né, elas têm um caráter aí territorial, ambiental, socioeconômico, questões de uso da terra, estimativa de carga e outorgas, né? Então, todas essas informações, elas estavam presentes para cada uma das 241 bacias, né? Então, ia lá, área total, população urbana, PIB, DH, percentual do uso da terra degradado, né? Percentual recoberto por APP, UC, terra indígena, patrimônio cultural ou alguma classe de restrição, né? Percentual das áreas com restrições com uso da terra degradada, né? Percentual das áreas de proteção integral, o que que seriam? Seriam todas as APPs com as UCs de proteção integral. E o quanto que elas estavam degradadas em cada uma das autobacias, né? Também tinha informação, tem, né? Informação de estimativa de carga de DBO, né? Então, quilo por ano, tanto para fósforo e nitrogênio, né? Então, nós também tivemos a informação de autobacia com maior potencial de remoção de carga, número total de outorgas por autobacia, somatório de vazão em metro cúbico hora anual de outorgas de abastecimento urbano, humano e irrigação. Então, todas essas informações, né, para cada uma delas, foram colocadas aqui dentro, né, desse perfil topológico, né? Então, aqui tem um pedacinho dele. No final, aqui eu vou mostrar para vocês o perfil inteiro, só para vocês terem uma ideia da dimensão, né, do trabalho que teve. Então, aqui o Carlos, né, ficou responsável por essa parte, né? Então, foi desenvolvido mais para o final do projeto, né, quando a gente já tinha todos esses dados disponíveis, né, nós tínhamos apenas que fazer eles para cada uma dessas autobacias, né? Então, esse perfil, né, dando um zoom nele, a gente tem essa informação. Então, ficou, né, a gente até brincou que isso aqui seria o extrato bancário, né, de cada é, é, dessas informações para cada uma dessas autobacias, né, porque a gente tem os trechos, né, do rio ali, para onde que vai a autobacia, então você tem o acesso a todas essas informações. Então, isso aqui né, se mostrou uma ferramenta de gestão muito interessante, né? Porque a pessoa, vamos supor, né, no comitê de bacias está discutindo, então, essa porção aqui, vai lá e confere, não, aqui nós temos, né, 64 de uso antrópico, qual que é a carga de potássio, de nitrogênio, enfim. E aí você consegue fazer essa consulta, né? Aqui nós tivemos também um levantamento das outorgas, né, para o ano de 2000, justamente para compor aí esse perfil topológico. Então, isso aqui também deu bastante trabalho, porque nós temos dados da ANA para rios federais, do IAT do Paraná e para o DAE de São Paulo, né? Então, só que cada uma dessas informações vinham de uma maneira diferente, algumas vinham com dado semanal, outro diário, então, né, padronizamos tudo isso e no total, então, tivemos 21.135 outorgas, né, 69 classes. Então, aqui nessa figura estão representadas 5 principais classes, né? Irrigação, dessedentação de animais, esgotamento sanitário, abastecimento público e processo industrial. Certo. E a parte ainda sobre a questão dos dados socioeconômicos, né? Então, esse artigo, essa questão, né, essa parte dos dados socioeconômicos seria, né, o artigo que ainda está em desenvolvimento, né? Com a professora Luciene, a gente está aí discutindo já há algum tempo sobre como que a gente vai escrever esse artigo, né? Pelo seguinte, qual que era o grande problema que nós tínhamos em relação às autobacias e esses dados socioeconômicos? Nós temos diferenças entre os limites, né, de dados, por exemplo, que são informações de população, né, por setores censitários, ou até mesmo, né, de DH e PIB por município, sendo que nós temos autobacias, né, que não coincidem com esses limites. Então, de que maneira que a gente representa isso? Né? Então, fazendo uma intersecção, né, por simples, né, o que que acontece? A gente pode fazer uma intersecção
Por exemplo, dados de IDH. Temos lá 4 autobacias, né? 4 municípios dentro daquela autobacia, ok, faz uma média daquilo. Mas isso acontece, né, pode acontecer um problema, porque a gente pode pegar apenas um cantinho mínimo, né? E aquilo já entrar na conta. Então, será que esse pedacinho aqui faz parte, né? Representa alguma coisa para a autobacia? Então, para isso, a gente utilizou a ideia de se fazer as contas de uma maneira ponderada, né, por áreas ponderadas. Então, se, por exemplo, isso aqui vai pegar 0,001%, né, então isso vai, na conta, vai representar apenas isso. Então, não vai, digamos, viciar essa contagem, né? Então, é tudo isso que a gente ainda está terminando de escrever, né? Então, a gente pensou também em como representar melhor esses dados socioeconômicos, né? Então, a professora Luciene né, já deu a ideia de tentar fazer um mapeamento dasimétrico, né? Pegar apenas as informações que estão concentradas nas áreas com concentração populacional para representar os dados, né? Então, primeiro, né, a primeira ideia discutida foi, será que a gente usa só os setores censitários urbanos? Mas às vezes pode ser que tenha um setor censitário rural que tem mais população que o próprio urbano, né? Então, no fim das contas, nós achamos melhor utilizar um recorte pelo uso da terra de áreas urbanas, né? E fazer essa, digamos, esse teste para ver né, o que fica melhor representado, né? Então, o mapeamento dasimétrico, né, a ideia dele é justamente essa. Então, nós temos os setores censitários aqui e uma área urbanizada. Então, eu vou considerar apenas essas áreas urbanizadas, né, os valores que estão aqui, e o que está fora dela não tem valor nenhum, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um setor censitário, né, como esse, somente vai ser considerada essa área urbanizada. E por que isso? Porque se, por exemplo, aqui no meio passa né, um limite de uma autobacia, então, com certeza, esse valor de área aqui, né, não vai entrar na conta. Então, a gente, né, fez esses testes. E aí a gente fez algumas comparações, né? Então, por exemplo, nós temos IDH e PIB, né? Então, o IDH, os dados, como eu falei, disponibilizados por municípios, né? Como que nós estimamos para as autobacias? Então, fazendo uma média simples, né? Ou uma média ponderada. Então, né, visualmente a gente já vê o quanto que isso teve uma variação. E isso foi discutido, né, internamente com a Ana e chegou-se à conclusão que a melhor maneira é fazer com a média ponderada mesmo, né? Então, os valores para as autobacias, eles levaram em consideração essa questão das médias ponderadas, né? Para a população, então a gente fez os testes de se fazer por soma simples e soma ponderada, né? Não média, porque no caso, estamos levando em consideração a população, né? Então, é uma contagem mesmo, né? Mas é aquilo, será que aquele pedacinho que pegou de um setor censitário entra na conta? Então, utilizando a ideia da ponderação, né, por área, nós temos valores mais reais, né, nesse caso. E também fizemos o teste para a questão do mapeamento dasimétrico, né, pegando apenas os setores censitários, no caso, as áreas urbanizadas dentro dos setores censitários, e fizemos essa estimativa para autobacias, né? Então, aqui nós temos a densidade populacional. Então, também teve uma variação, né? Então, assim, no artigo a gente está fazendo um comparativo de todas essas estimativas que a gente fez, né? Lembrando que para o perfil topológico, entrou na conta, então, a média ponderada, né, para PIB e IDH, e a soma ponderada para a população. Então, aqui, só para ter uma ideia, né? Então, nós temos aqui uma autobacia, né, em roxo, e aqui eu tenho dois municípios. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um PIB de 17 e aqui um PIB de 20, né, per capita. 20 mil no caso, né? Então, se eu faço uma média simples, né, a média dessa autobacia ficaria em 17, né, ponto 1. Mas uma média ponderada, nesse caso, essa informação, né, esse pedaço desse município aqui, é muito maior dentro dessa autobacia. Então, ele vai, no caso, fazer essa lógica ponderada. Então, veja que um valor, ele tem uma variação considerável, né, de 17,1 foi para 18,8. Né? Então, por isso a importância dessa intersecção por ponderação. Né? Então, esse artigo, então, né, nós decidimos mandar para a revista Caminhos de Geografia, né, que tem como foco a disseminação de conhecimento geográfico, áreas correlatas, ciências humanas, tecnológicas e ambientais. Né? Então, esse trabalho está em desenvolvimento, já está indo para a parte final, então a gente pretende aí enviar para a revista já agora em julho. Certo, então, gente, para finalizar, só queria mostrar para vocês ainda, né, aqui que foi
um trabalho, né, que a Laura entrou no final do projeto, né? Então ela nos ajudou aí a desenvolver, né, o Story Maps, né? Que quem trouxe isso para o projeto foi uma doutoranda chamada Elin, né? Então ela já teve esse conhecimento antes, enfim, ela propôs para a gente utilizar o Story Maps, né? Então a gente foi desenvolvendo aí, né, semanalmente aí esse Story Maps para o projeto, né? Então acho que eu vou parar aqui de compartilhar a tela, que eu vou mostrar para vocês, né, por fim, então, como que ficou esse Story Maps, né, e também o perfil topológico para ter uma ideia de como que ficou inteiro. Então, eu vou parar aqui a apresentação, vou compartilhar minha tela. E aí, vou mostrar para vocês, então, o Story Maps. É uma pena que o Story Maps ele ainda não esteja disponível publicamente, digamos assim, por questões internas da própria ANA. Tá? Então, eles ainda não disponibilizaram, né? Nós tivemos a notícia de que eles vão disponibilizar publicamente esse perfil topológico, mas, por enquanto, ele ainda é restrito. Né? Então, como a gente tem aí o acesso, então eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Legal. Então, esse daqui, então, seria, né, o Story Maps, né, que é uma ferramenta, né, do ArcGIS, enfim, que nós temos, então, a ideia de, digamos, mostrar uma história, né? Então, a ideia do Story Maps é mostrar, digamos, não apenas um mapa, mas um mapa dinâmico, né? Então, aqui, como que a gente pensou? No começo, a gente, né, isso foi uma discussão que durou mais de um ano já, né? Então, no começo, a gente queria disponibilizar tudo aqui, né? Todos os resultados de tudo, enfim. E aí, no final, né, depois de muitas reuniões, a gente falou, não, olha, vamos apresentar apenas os dados principais do projeto, né? Então, aqui tem uma, né, explicaçãozinha, o que é o enquadramento, né? Enfim, fala um pouco sobre a bacia do Paranapanema, a questão, né, dos indicadores de qualidade, né, fósforo nitrogênio, DBO, né? Informações do próprio Paranapanema, né? Então, aqui nós temos, então, né, um dashboard dentro do Story Maps, na qual, né, porque qual que é a questão dinâmica dele? Então, aqui nós temos, né, essa visualização aqui total, né, mas a gente pode mudar somente aqui para a unidade de gestão, né, que nos interessa. Então, ele já recalcula aqui né, a população, o tamanho da área, né? Então, isso serve para todas as unidades de gestão, né? Então, aqui então tem as características gerais, a gente pode visualizar o uso da terra, né? Mesma coisa. É que aqui eu estou com uma tela do notebook que está pequena, no monitor maior ele fica melhor de visualizar, né? Mas a ideia é a mesma. Aqui eu já tenho uma estimativa, né, do quanto que nós temos de porcentagem, né, de uso da terra para cada uma das unidades, enfim. Algumas áreas especiais aqui, então, né, inserimos aqui reservas indígenas, unidades de conservação, a escarpa devoniana, né, a área de tombamento dela. Enfim, aqui a gente, né, nós tínhamos a opção, né, de colocar tudo, né, mas como eu falei, a gente preferiu não colocar, né, então, as outorgas, né, todos os dados dela. E aí montamos alguns dashboards também, que ele demora um pouquinho para abrir. Então, temos 3 grandes dashboards, seria de contexto, diagnóstico e base para enquadramento, né, então, aqui é carga total, né, de potássio, enfim, aqui dividido por autobacia mesmo, né. Enfim, gente, aí aqui, né, para fósforo, para nitrogênio, para DBO, né. Aqui a questão já para as bases do enquadramento, né, todos os cenários
que foram previstos, né, tendencial, acelerado, né, que geraram diversas mapas síntese aí, então colocamos apenas alguns deles aqui, né. Então, de acordo, né, com o uso da terra, né, como que, digamos, né, esses cenários, né, pensando, aí entra naquela questão do enquadramento, né, de como que a gente enxerga, digamos, né, como que o rio ele está indo a partir do, né, se o uso continuar igual, né, o que que vai gerar de qualidade da água, enfim. Então, assim, né, aqui que seria, digamos, os resultados principais do projeto em si, né, como eu falei, isso daqui é fruto de pesquisa de diversos, né, pesquisadores aí, saíram aqui algumas dissertações, algumas teses, né, e iniciação científica. E daí a gente optou, né, por disponibilizar alguns dados, né, algumas informações adicionais. Então aqui, por exemplo, tem alguns links, né, tem o plano de bacia para quem quiser acessar, né. Temos aqui, por exemplo, divisões hidrográficas de modelagem, modelos, dados, simulação. Então, aqui, por exemplo, a disponibilização do perfil topológico, né? Então, foi por um Google Sites mesmo, né, que a gente resolveu fazer. Né? Então, aqui nós temos todas essas informações, né, que eu apresentei para vocês ali, né? E temos o perfil topológico na íntegra. Então, tá aqui o perfil, né? Então, deixa eu abrir ele separado. Então, como eu falei, né? Aqui nós temos informações para as 241 autobacias agregadas, né? Então, a gente consegue visualizar para cada uma delas, né? Então, esses rios aqui, todos eles estão, né, ao longo do rio principal, do Paranapanema e do Itararé, e as autobacias que desagam nele, né? Então, temos a informação aí pelo rio, né? Aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Fica bem pesadinho de mexer, né? Mas enfim, gente, aqui é só para mostrar mesmo, né, como que ficou, né, como que é a cara desse perfil topológico aqui. Então, ele também já passou por diversas versões, então essa aqui é a versão final, né? Então, aqui está a explicação de cada um dos dados que está dentro das caixinhas ali, né? Esse seria, digamos, o extrato bancário ali, né, do perfil topológico. Enfim, e aí também o pessoal, página, né, das outras equipes disponibilizaram ali os dados, né, dos modelos que foram utilizados, né? Por exemplo, aqui a gente pega a equipe de bacias, né, disponibilizou aí algumas explicações dos modelos que eles utilizaram, né? Tem a questão do MOR aqui, que foi um dos modelos que eles usaram. Então, isso daqui foi publicado já, né? Tá público. Então, né, é isso, gente. Então, quis mostrar para vocês aí um pouco né, dos produtos que nós entregamos e também, né, volto a dizer, né, acho que deixa eu parar a apresentação aqui, que tudo isso, gente, é fruto de diversos planos de trabalhos, né, de diversas pessoas, né, então todas elas contribuíram aí para que a gente chegasse aí no final do projeto. E é isso então, professor. Então, da minha parte aqui, a apresentação inicial por aqui. Então, fico aberto aí se alguém, né, quiser perguntar alguma coisa. Ok, obrigada, Letícia. Antes de abrir a palavra para quem tiver alguma questão, quiser fazer algum comentário, eu queria só ressaltar aí que, na verdade, toda essa apresentação que o Alexei fez, como ele comentou, né, é fruto de, na verdade, o resultado ao longo desse período todo do projeto, e efetivamente, talvez, no pós-doc dele, né, que concerne mais a nossa participação, seja essa parte mais final, né, desses dados socioeconômicos que a gente acabou discutindo mais, embora a gente tenha discutido sobre todos os aspectos ao longo desse período, né, mas efetivamente a gente trabalhou mais nessa parte dos dados socioeconômicos, e acho bem interessante, né, a gente colocar essa questão desse projeto como mais uma, né, forma de ver a integração de diferentes áreas, né, essa parte da gestão dos dados espaciais como sendo algo primordial em qualquer
projeto que a gente vem a desenvolver. Eu acho que fica muito claro, né, até mesmo na fala do Alexei, de que essa questão de ter alguém que tenha conhecimento de como fazer uma gestão de bases de dados e de bancos de dados é importante, né, para que a gente tenha essa visão, né, da integração entre esses diferentes conhecimentos. E uma coisa que a gente sempre falou e ao longo do tempo com o Alexei é que essas diferentes abordagens, né, para gerar esses mapas com os dados socioeconômicos, a gente insiste, né, nessa questão porque as representações cartográficas, elas têm um papel importante no final por conta das análises que são feitas a partir delas, né? Então, dependendo da forma como a gente gera essas representações, elas vão levar a diferentes interpretações. Então, essa ponderação, se usar média simples, média ponderada, até essa nossa tentativa aí do mapeamento assimétrico, é sempre na tentativa, né, na expectativa de que a gente consiga gerar o melhor produto possível para as análises que vão ser feitas. E essa é sempre a maior dificuldade que nós temos, né, do ponto de vista da cartografia, e principalmente quando a gente fala de mapas temáticos, né? Quando a gente tem essa diferença muito grande nos valores das áreas, né, áreas muito pequenininhas e áreas extremamente grandes, que aí essa ponderação ela se torna muito difícil de ser feita, né, e as análises se tornam mais complexas. Então, acho que essa é uma das contribuições que vai ficar aí do trabalho do Alexei, e que certamente a gente vai tentar continuar esse estudo com outros dados, né, eventualmente no futuro. Então, é isso. Eu antes de passar a palavra, eu só queria novamente agradecer ao Cristóvão e ao Eduardo pela oportunidade aí da gente trabalhar em conjunto. Acho que foi extremamente salutar para nós, né? Eu aprendi bastante nas reuniões que eu participei e espero que a gente também, né, do nosso lado, tenha sido possível contribuir, né, com esse estudo tão importante aí para a Ana e para a nossa universidade também. Então, eu vi que o Cristóvão pediu a palavra. Então, Cristóvão, por favor, fique à vontade. Eu vou ser muito breve aqui, porque eu tenho uma aula 3h30, né? E estava esperando aqui uma oportunidade para só fazer um comentário. Em primeiro lugar, parabenizar você, Alexei, pela excelente apresentação. Eu acho que ficou até hiperdidático, assim, né, na forma que construiu e o jeito que você sintetizou todo o projeto, né? Mas eu não queria falar do projeto. Eu queria falar que projetos são construídos por pessoas, né? Então, quando nós começamos esse projeto, nós não tínhamos absolutamente ideia de como seria produzir essa conexão entre o que se emite, o que se propaga e o que se avalia, os seus impactos, né? Então, eu me lembro que eu conheci o Eduardo Vedor nessa discussão, né? O Eduardo tem uma visão muito peculiar das coisas, e eu falei assim, puxa vida, dentro desse contexto tudo, o que é que nós estamos de fato produzindo, né? Então, será que é só um grupo de geoprocessamento mesmo, né? Então, foi aí que essa história evoluiu, desse grupo que tem a expertise em lidar com... O que eu mais adorei foi a matemática dos mapas, né? Que é uma coisa que vai muito além do que ficar operando softwares, né? Para um grupo que pensa o território de forma diferente. Foi aí que a gente entendeu alguma coisa que foi sendo construída ao longo dos anos, né? Ao longo desses dois anos. Então, eu queria agradecer o Eduardo, assim, de coração, porque o Eduardo não só me ensinou a enxergar o território de outra forma, mas ele enxergou que a gente poderia oportunizar isso para outras pessoas, porque quando a gente construiu o projeto, a gente não pensava, tudo é muito rápido, né? Então, geoprocessamento não é só uma ferramenta, né? É parte de uma ciência importante, né? De pensar essas coisas. Então, eu sou muito grato por eu ter tido essa oportunidade de aprender, né? E através do Eduardo eu conheci uma equipe fantástica, né? E queria agradecer todas as pessoas que estão aqui, em nome dessa equipe, com um particular carinho que eu tenho para o Alexei. Eu e o Alexei guardamos uma característica em comum que vocês estão percebendo aí pela nossa imagem, né?
Nós não temos mais cabelos, né? E isso fez com que a gente se aproximasse nesse processo, né? Nas reflexões que foram construídas, né? E o Alexei foi a pessoa que intermediava essa conversa entre eu e o Eduardo e botava as coisas e realizava as coisas, né? Isso é muito legal. Eu queria também agradecer você, Luciene, por ter aceito esse desafio, a Silvana também, porque a Silvana é muito empolgada com essa questão, essa questão do software livre, essas ideias que vêm do Geonode e do carinho que ela tinha pelo Amorim da Ana, que nós acabamos conhecendo. Quando eu cheguei para o Amorim, eu já te conheço, porque você tem uma fã lá em Curitiba, quer dizer, abriu uma porta assim, do tamanho de um bonde, né, Silvana? Então, eu acho o trabalho de vocês fantástico, né? E também queria fazer uma última homenagem, né? Assim, uma pessoa muito importante na minha vida, que foi a Márcia. E a Márcia tinha uma paixão, mas uma paixão assim, vocês não conheceram, evidentemente muitos não conheceram, mas ela tinha uma paixão pela engenharia cartográfica, assim, e ela falava assim, olha, de todos os cursos que eu poderia escolher para poder trabalhar, eu adoro o curso de engenharia cartográfica. Eu falava, mas por quê? Você dá aula para os engenheiros civis também e tal? Não, lá na engenharia cartográfica, todo mundo tem uma paixão para ser alguma coisa diferente nessa vida. Então, é isso que eu aprendi com esse grupo, né? Ser alguma coisa diferente do que fazer um projeto, né? Que é o que vocês me ensinaram, né? Então, eu queria agradecer, Alexei, por tudo que você fez, tudo que você liderou nesse processo, né? E reiterando aqui minha admiração pelo Eduardo, pela Lu e pela Silvana, que são meus amigos mesmo, né? E por terem ajudado nessa empreitada. Falei demais, gente, tenho 5 minutos para começar a minha aula aqui, e estou feliz aqui de ter testemunhado esse momento, né? Muito obrigado, gente. Obrigada, Cristóvão. A gente que agradece aí você, porque eu percebi nesse período a forma dedicada e vou dizer assim, eu não sei muito bem qual é a palavra usar, mas a forma como você conduziu esse projeto me fez aprender muito, né? Eu confesso para você que eu não participei de todas as reuniões, né? Mas as reuniões que eu participei, eu vi a forma como você conduziu esse projeto e me ensinou muito sobre como a gente pode trabalhar numa equipe tão grande, né? Com tantas pessoas que têm formações tão distintas e ainda assim conseguir integrar todas elas. Então, eu também agradeço você por essa oportunidade. Obrigada pelas suas palavras. Obrigado, e boa aula. Obrigado. Acho que, eu não sei se foi o Eduardo ou a Silvana que ergueram a mão. O primeiro, acho que sempre a ordem é quem está em cima, né? Eu não sei. O Eduardo, foi ele que ergueu a mão também. Eduardo, por favor. Legal. Boa tarde para todos. Bem, eu não estou na minha, estou com febre aqui da reação da vacina. Não estou legal. Mas acompanhei toda a apresentação, Alexei, parabéns, né? Você trouxe aí todos os principais resultados, né, ao longo desses 2 anos. Parabéns pelos 2 artigos, um já submetido, outro prestes a ser submetido. E acho que você lembra, né, no 3º mês do projeto a gente teve uma conversa. Você estava entregando a tua bolsa, né? Ô, Edu, não vai rolar não. Muito difícil esse projeto aqui. E depois, né, a gente superou, né, com o apoio do Cris. Obrigado, Cris, pelas palavras. Acho que de tudo que a gente desenvolveu nesse projeto, ter te conhecido e construído amizade com você, Cris, foi, acho que, o principal ponto para mim. Então, agradeço as tuas palavras mais uma vez. E, Alexei, a gente já tem uma parceria de longa data, né, Alexei? Foi meu aluno na graduação, trabalhou comigo na empresa antes de eu entrar na universidade e acompanhei, né? Temos publicações em comum aí, né, Alexei, ao longo da tua trajetória. Então, é uma satisfação muito grande ver que você encerrou mais um ciclo e esse talvez o mais desafiador, né, na engenharia cartográfica. E eu deixei por último aqui os meus agradecimentos ao programa de pós. Fico feliz em ver o coordenador aqui com a gente. Paulo, obrigado. E em especial a Lu e a Silvana. Na hora que um projeto dessa magnitude surgiu,
sem o apoio de vocês não seria possível, e a confiança, porque bastou uma mensagem para vocês duas, contextualizando, e vocês, não, traz o Alexei para cá, na mesma semana vocês aprovaram no colegiado o vínculo. Então, eu quero dizer assim, quando a gente constrói relações de confiança como essa, né, as coisas acontecem, e acho que a gente, né, impactou de maneira significativa na formação de um profissional, né, que é o Alexei. Então, quero agradecer demais a todos vocês aí e, em especial, parabenizar o Alexei. Obrigado. Gente, um abração para vocês, então. Bom final de semana. Fiquem com Deus, né? E obrigado mais uma vez. Parabéns, Alexei. Você sabe que eu tenho muito orgulho de você também. Me sinto, assim, muito feliz toda vez que eu te vejo com essa serenidade. Você passou muita serenidade. E eu me lembro desse episódio, lembra, Edu? Nós conversamos bastante. Falei assim, não, vamos ficar com o Alexei, rapaz, não tem. E foi muito bom essa transformação. E eu acho que dá uma mensagem de vida, assim, sabe? E talvez a mensagem de vida seja essa, na nossa caminhada. Tem uma música do Titãs, você sabe que eu gosto muito, né? Que ele diz lá que é no caminho que se faz a caminhada, né? E isso é muito bonito, é muito forte, né? Isso nos alimenta bastante, Alexei. Então, você nos ensinou muita coisa nesse processo, né? Muito obrigado. Uma equipe fantástica, maravilhosa. Não vou citar todos eles aqui. Pessoas que a gente acabou se afeiçoando, né? E logo, logo, você se prepare, eu estou aprontando uma confusão, vou chamar você do Silvana e eu sei, logo, logo, para uma conversinha. Tá bom? Tá bom. Fiquem com Deus, gente. Obrigada. Até depois. Tchau. Obrigado. Silvana. Bom, da minha parte, parabenizar, é muito legal ver o projeto agora, né? Parabéns, Alexei. E eu acho assim, enquanto a gente cresce na ciência, né? E esse pós-doc né, um coroamento desse processo todo, a gente cresce também muito no lado da gestão dos pesquisadores, na gestão do laboratório. E é isso, então, eu queria aproveitar, além de todos os parabéns, porque realmente é uma equipe grande. Vocês tiveram que assimilar um monte de coisa, e eu vinha, o que é isso aqui? ArcGIS? Larga esse ArcGIS, vamos fazer tudo em software livre, e etc. E a gente continuou sempre conversando, e eu acho que isso também é uma coisa, diferente de você sentar e fazer uma pesquisa você sozinho, num canto, ainda mais com uma pandemia dessa do meio, fazer esse gerenciamento de um monte de gente, né? E acho que nisso também tem que parabenizar vocês demais no laboratório, sabe? Porque não é simples fazer gente fazer coisas, né? E não só sentar e vou fazer. E é isso, acho que tá fantástico. Eu quero que a gente continue fazendo muitas coisas. Eu já tive 1000 ideias dessas coisas do Dasimétrico, pensando em grade estatística. Eu falei, nossa, que legal. E assim, a Laura e o Luiz estão agora comigo lá fazendo aula de banco de dados. Então, o bom da universidade é isso, que a turma não para de crescer e de vir e de evoluir. Segundo semestre em desenvolvimento, para quem quiser trabalhar com Python, já fazendo propagandinha. Então, fantástico, adorei, vamos fazer mais. Parabéns para todo mundo, parabéns pelo Eduardo como a gestão desse laboratório. Eu acho que é uma experiência de vida, de fato, para todo mundo que participa do LaGeAmb. É um crescimento, não é só um laboratório. Então, para mim, foi tudo muito legal. Espero que comece de muitas outras coisas ainda. Obrigada. Luciene também, parabéns por ter encarado essa junto. E acho que para a gente é uma flexibilização, então acho muito legal, né, você ter entrado nessa e a gente ter expandido o nosso programa. Acho que a nossa área de cartografia e SIG é uma área que foi a última a ser criada no nosso programa, que está fazendo 50 anos. E a gente ainda tem dificuldade de mostrar qual é essa parte da cartografia, né? O que é o diferente, o que é realmente uma aplicação voltada para o usuário, o que é uma modelagem de dados, é uma coisa que, às vezes, dentro do nosso programa, às vezes é uma coisa meio desconhecida. Então, para a gente fazer isso sair do nosso programa também, com a parceria com vocês, acho que... e a Luciene, puxa, é a força por trás dessa nossa área aí já há muitos anos, então, parceira de sempre aí das nossas maluquices juntas, então eu agradeço demais por trabalhar com ela. Obrigada, Silvana. Para a gente mostrar que fazer mapas também é ciência, né? Então,
Esse é o nosso desafio diário. Paulo. Bom, eu queria agradecer ao Alexei, agradecer a supervisora e a equipe aí, né, na pessoa do Vedor, do professor Cristóvão, que estava com a gente também, a Silvana, que contribuiu com o trabalho, ainda como coordenadora, a Silvana se desdobra, né, enfim, parabéns e obrigado por vocês terem feito esse trabalho no seio do nosso programa, né, ter escolhido aí o programa de Ciências Geodésicas para desenvolver, e como a própria professora Silvana disse, ele mostra o potencial real da cartografia, que infelizmente é pouco conhecido no nosso país, né? Mas a gente tem um grupo aí, embora pequeno, mas cada vez mais multidisciplinar, integrado aí em nível de setor, isso é muito legal, isso é muito importante para nós, né? União faz a força. E eu acho que esse trabalho seu materializou tudo isso, viu, Alexei? Meus parabéns, se apresentou muito bem, muito didático, como disse o professor Cristóvão, você colocou a gente no histórico da coisa, eu quase me senti parte do trabalho aqui, foi fantástico, muito bom mesmo, parabéns. Obrigado, gente, é isso que eu tinha para acrescentar. Obrigada, Paulo. Bom, a palavra está aberta, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Alexei, se você quiser falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Bom, eu só tenho a agradecer, então, né? Primeiramente, né, eu acho que o trabalho, como eu falei já várias vezes, não teria saído sem a equipe, né? Então, o Carlos Marina, a Jennifer, né, que está, digamos, mais tempo no projeto, né? Depois o Luiz, a Laura e a Gabi também, né? Então, a qualidade desses produtos, né, foi com certeza, né, um trabalho conjunto, né? Então, só tenho a agradecer, então, à equipe mesmo também, né, que acho importante dizer isso. Também o Edu, né, que tinha terminado a minha defesa, né, na verdade, um pouco antes, já tinha soltado, assim, né, tipo, eu tava ali na pressão de defender a tese ali, mas, não, tem um pós-doc aí, não sei o quê, já deixou no radar ali, aí foi assim, coisa de defender e no dia seguinte, falou, ó, seguinte, você tem aí uma semana aí mais ou menos para entregar aí essa correção aí, porque já tá rolando o projeto aqui e tal. Então, né, foi um desafio, né? Então, no começo, assim, realmente né, agora que tá tudo pronto, né, a gente olha para trás e vê, né, o trabalho concluído dessa maneira, né, enfim, deu tudo certo, né? Mas no começo, realmente, até a gente se alinhar, assim, para poder chegar realmente, né, digamos, pegar um norte ali e realmente chegar nesse final desse projeto, não foi fácil, né? Então, só tenho a agradecer, né, ao Edu, né, por ter puxado essa frente, né? E com certeza, né, a professora Luciene, a professora Silvana, né, que sempre desde o começo ali, né, então tiveram essa abertura, né, então, porque o pós-doc, no caso, nas ciências geodésicas, ela era de fluxo contínuo, né, então isso, graças a isso que permitiu a minha entrada nesse projeto, na verdade, né, então se não fosse isso, talvez, teria que esperar um ano para abrir, num período específico, então não teria sido viável, né, e com certeza todas essas discussões, né, que a gente, né, como eu comentei no começo, sobre a questão do banco de dados, né, não é algo que culturalmente a gente tinha isso dentro do laboratório, e até mesmo num projeto como esse da Ana. Então, com certeza, em próximos projetos, isso já vai ser levado em consideração, né? Então, isso eu vejo como um ganho muito grande, né? Então, enfim, né, também o professor Cristóvão já saiu, né, o professor Cristóvão desde o começo sempre nos inspirando, né, nos provocando o tempo todo, né, no sentido de pensar além, né, diferente, né, de que maneira que ele consegue, na verdade, ele, né, consegue visualizar o potencial que a gente tem, né, que às vezes a gente não sabe, né, então o professor Cristóvão ele foi muito importante nesse percurso todo. Então, assim, gente, eu só tenho a agradecer, né, a todos também que estão assistindo aqui, né, então deixo o meu agradecimento aí. Ok, então, obrigada, Alexei, obrigada a todos que estiveram presentes aí nessa sessão, agradeço ao Paulo e ao Silvana pela organização da sessão, né, pela coordenação, e é isso. Obrigada, Alexei, a gente continua conversando, né, para a gente finalizar as nossas atividades, e desejo um bom final de semana a todos, melhoras ao Eduardo aí, tomou a vacina. Vamos lá, jacarezada. Todo mundo já pronto aí para a próxima dose. É isso, gente. Obrigada a todos. Um bom final de semana. Tchau, pessoal. Bom final de semana e obrigado. Até mais. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.